Oi, pessoal! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria grande receber cada um de vocês que nos acompanham aí de todo o Brasil. E o nosso programa com muita alegria também transmitido agora para todo o Brasil, não, pessoal? Vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais ou então pela parabólica pelo canal 321 e o Brasil inteiro tendo a oportunidade de nos prestigiar. Eu quero iniciar o nosso programa com o quadro Viver com Fé e o nosso convidado, o Padre Reginaldo Padilha, trazendo algumas dicas para a gente. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia. Olá, você que participa do quadro Viver com Fé. Nós estamos celebrando com muito amor, muito carinho o tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de regresso à experiência primeira do amor de Deus. E uma das experiências que nós podemos realizar bastante forte nesse tempo quaresmal é justamente o encontrar-se com Deus através do sacramento da reconciliação, a confissão, a oportunidade de estarmos diante de Deus, apresentarmos as nossas fragilidades e sentirmos-nos perdoados por Ele, porque Deus sempre perdoa. A segunda dica deste mês tão especial para nós, nesse itinerário rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazermos uma boa confissão, seja direto. Não tente contar a história do pecado. O confessionário é o seu lugar de experiência profunda de Deus. Quanto mais direto você for na sua fragilidade, sem tentar arranjar culpados, mas assumindo a sua fragilidade, melhor vai ser a experiência concreta da reconciliação em Deus. Pense nisso com carinho. Padre Reginaldo, muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui conosco e com certeza pensaremos nisso com carinho, não, pessoal? Como que a gente pode fazer, né, para ter uma boa confissão, fazer uma boa confissão nessa Quaresma? Muito obrigada! E agora eu quero convidar vocês para acompanharmos o vídeo do tema desta semana. Vamos ver qual é? No programa de hoje vamos falar do trabalho do psico-oncologista, que nasce enfatizando os fatores psicossociais, biológicos e psicológicos no atendimento ao portador de câncer e busca também uma compreensão maior dos processos de adoecimento e desenvolvimento da moléstia, bem como as implicações na vida familiar dos portadores de câncer. O trabalho do psico-oncologista, esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, que alegria trazer esse tema tão relevante aqui para o nosso programa. Vocês que nos acompanham sabem que eu sou psico-oncologista e agora eu quero que vocês conheçam exatamente como é a importância e como é realizado o trabalho de um psico-oncologista. E a nossa convidada, claro, tinha que ser ela, a nossa presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, Fabiana Caron, ela que está falando lá de Campinas, já está aguardando ali para falar com a gente. E eu convido a todos vocês se reunirem aí para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do psico-oncologista. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal. Meu coração está aqui saltitante, com brilho no olhar, inclusive. Olha o tema da semana, o trabalho do psico-oncologista. Que tema relevante, não? E a nossa convidada, com muita alegria que eu recebo aqui, falando com a gente lá direto de Campinas, São Paulo. Ela que é a Fabiana Caron, ela que é psico-oncologista, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, Fabiana. Olá, Claudinha. Olá a todos. Para mim, assim, é uma alegria estar com vocês e foi uma honra receber esse convite. Fabiana, o programa está assim para todo o Brasil. E para quem está nos assistindo, eu quero que você apresente aqui para a gente. Quem é a Fabiana Caron? Puxa vida, né? Bom, a Fabiana Caron, antes de ser psico-oncologista, né? Ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, mãe de pets também, Olha. Né? E aí, então, já na psico-oncologia, eu sou psicóloga
desde o ano 2000. E aí, logo, eu já entrei para o mundo hospitalar e já comecei a lidar com os pacientes oncológicos. E aí veio toda a minha trajetória de formação e de interesse na psico-oncologia. Então, estou aí há praticamente quase 24 anos trabalhando e acolhendo pacientes e familiares oncológicos. Um trabalho tão relevante, não, Fabi? Agora conta pra gente exatamente como podemos definir um psico-oncologista. Até porque as pessoas, quando a gente fala, né, a nossa formação, aí fala psico-oncologista, existe essa profissão? Sim, existe. Conta pra gente. Existe, né, Cláudia? E existe já faz tempo. Né? É que assim, é que ainda no Brasil a gente vê a psicologia como algo generalizado. E eu falo, né, eu sempre falo nas minhas entrevistas, nas minhas aulas, que a psicologia ela é como a medicina. Nós temos as especialidades dentro da psicologia. Isso. Não tem como um psicólogo atender todas as demandas. E aí é que entra a especialidade em psico-oncologia, que nada mais é do que a interface da psicologia com a oncologia. Com qual objetivo? Com o objetivo de cuidar do sofrimento psíquico, emocional e comportamental advindos pelo diagnóstico do câncer. Então, o psico-oncologista, ele vai ser aquele especialista, né, aquele que tenha expertise para lidar com as variáveis emocionais, psicológicas que decorrem do diagnóstico e do tratamento do câncer. E de que forma que um psicólogo ele pode ser especialista nessa área da oncologia, Fabiana? Então, uma pergunta muito importante que a gente tem que falar muito sobre isso, né, Cláudia? Eu, enquanto à frente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, a gente tem feito esse trabalho grande que para você ser um especialista em psico-oncologia, você deve procurar uma pós-graduação, né? Então, uma especialização de preferência lato sensu, ligada ao MEC, que te dê um título, ou então você ser um especialista pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Nós temos a prova de título da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, que esse título ele confere ao psicólogo o poder, ele comprova ali a capacidade daquele psicólogo em atender pacientes e familiares oncológicos. Então, assim, a formação após a graduação de psicologia, ela é muito importante, principalmente quando a gente quer seguir esse ramo da doença oncológica e dessa jornada junto com o paciente, com a família. E sem sombra de dúvidas faz toda a diferença. Nós sabemos bem, um paciente oncológico, desde o momento que ele recebe a informação realmente de que é um câncer, sofre passando por todo aquele impacto do diagnóstico. Claro que nós sabemos que faz toda a diferença quando ele é assistido por um profissional da psico-oncologia, não? Fala pra gente sobre essa presença benéfica de um psico-oncologista junto a um paciente oncológico, Fabi. Então, o psico-oncologista, ele é muito importante desde o início, né? Então, assim, o ideal é para quem possa ter esse acompanhamento. Então, ali, desde o diagnóstico, por quê? O diagnóstico oncológico, apesar hoje do tratamento do câncer estar muito avançado, nós temos altas chances de cura, ele ainda causa um impacto emocional muito grande, porque a gente tem enraizada na nossa sociedade ainda hoje que câncer é sinônimo de morte. Então, quando a gente recebe esse paciente, essa família, eles estão altamente impactados emocionalmente pelo medo. Exato. Pelo medo do câncer, pelo medo da possibilidade de morrer, pelo medo do tratamento,
se vai ser agressivo, se ele vai ter muito sintoma, muito efeito colateral, se ele vai poder trabalhar, se ele vai poder continuar junto à família, junto aos amigos. E é aí que nós, psico-oncologistas, entramos para dar todo esse suporte. A gente vai trabalhar com o paciente e com os seus familiares esse enfrentamento, para que ele seja enfrentado durante essa jornada oncológica da forma menos sofrida possível. Até porque, né, Cláudia, quando a gente fala de câncer, ninguém adoece de câncer sozinho. Exatamente. Todo mundo adoece junto, a família, os amigos, todo mundo vai ser impactado de uma forma. E aí, o paciente e essa rede de cuidados, se desde o início eles receberem esse suporte emocional, que vai ser um espaço para eles trazerem esses medos, essas angústias e trabalharem isso de forma positiva para passar pelo tratamento, eles vão, com certeza, ter muito mais leveza durante esse processo. Exatamente, até porque nós estamos em 2024 e não é raro nós nos depararmos com famílias que ainda não querem nem falar o nome da doença, que não querem nem dizer para o paciente que ele foi positivado por um diagnóstico de câncer, não, Fabiana? E aí a gente trabalhar dessa forma que quanto mais ele sabe o que é a doença e o que é o tratamento, mais ele consegue estratégias de enfrentamento diante dessa nova realidade, não? Exatamente, né? Eu falo que um dos papéis fundamentais do psico-oncologista, logo no início, é exatamente a psicoeducação. Isso. Né? É desmistificar algumas coisas que estão enraizadas na nossa cultura. Como você bem colocou, estamos em 2024 e a gente ainda recebe pessoas que não querem nem nomear, né? Que não querem nem falar a palavra câncer, por pensarem, e eles não têm culpa disso, né? É importante a gente até trabalhar isso com o paciente, com a família, que eles não têm culpa por sentirem, né? Esse medo, esse receio. Só que aí a gente entra justamente para desmistificar esses mitos que estão enraizados, e aí o paciente e a família, eles entendem melhor a doença câncer, o processo oncológico, e aí eles conseguem, então, se posicionar dentro do tratamento, já que quem vai ser o protagonista serão eles, né, de todo esse processo. Eu falo que a gente ali, enquanto equipe, né, Cláudia, nós somos meros coadjuvantes. Exatamente. É ele que é o ator principal disso. Então, quanto mais munido de informações ele tiver, quanto mais fortalecido ele tiver, melhor ele vai levar essa jornada. Exatamente, até porque são vários desafios que ele acaba sendo impactado no decorrer de todo o tratamento, não? Então, quando ele sabe exatamente o que ele está sentindo, se é referente ao tratamento, ele não vai ficar acreditando já que ele já está desfalecendo, que não está dando certo o tratamento, enfim. E isso acaba atingindo toda a família, toda a rede de apoio, quando ele não está bem orientado, quando ele não está bem acolhido, não, Fabiana? Isso mesmo. É por isso que a gente fala da importância de também a família estar sendo assistida, né? Então, esse trabalho feito em conjunto com o paciente, com o familiar e também com a equipe de saúde, que muitas vezes é esquecida, e a gente tem que pensar que quem está ali cuidando são pessoas com histórias, né, com as suas questões, e a gente tem que ter esse olhar. Então, se a gente consegue, e esse é o trabalho do psico-oncologista, se ele consegue dar suporte para esse paciente, acolher essa família e também os profissionais de saúde terem um espaço para suas demandas, aí todo mundo fortalecido, a chance de você ter um sucesso no tratamento, ele é muito maior.
Sem sombra de dúvidas. E sendo assim, também tem as estratégias psicológicas que são utilizadas para auxiliar esses pacientes durante todo esse processo do tratamento, né? Conta pra gente em relação a essas principais estratégias. Isso, a gente tem, né? É importante a gente entender, né, Cláudia, que psicologia é ciência. Isso. Né? Isso. Não é autoajuda, Isso. não é holística. A psicologia ela é uma ciência confirmada e solidificada mundialmente, assim como a medicina. Da mesma forma que a medicina ela tem ali os instrumentos para tratar esse câncer, como quimioterapia, radioterapia, nós também, psicólogos, enquanto psico-oncologistas, nós vamos usar técnicas psicoterápicas, técnicas de fortalecimento para esse ego, para esse sistema emocional, para que essa pessoa ela faça um trabalho e se desenvolva e fique, então, com uma saúde mental blindada. Eu sempre falo, né? Nós temos técnicas e são várias. Nós temos testes, nós temos instrumentos, nós temos trabalhos artísticos. Eu falo que a arte-terapia ela tem um papel muito importante no trabalho oncológico, inclusive quando a gente fala de criança, de adolescentes, né? Porque a expressão ela também ali nos prepara para fortalecer nosso mundo psíquico. E aí, através dessas técnicas, que já são técnicas comprovadas cientificamente, a gente consegue, então, fortalecer e blindar o sistema emocional desse paciente para que ele consiga, então, enfrentar essa jornada. Eu sempre digo, não é que não terá sofrimento, né? O psicólogo ele não é aquele mágico que agora ele vai acabar com o sofrimento. Não, muito pelo contrário. O sofrimento ele vai existir, porque é do ser humano. Só que a gente estará ali com ele justamente para minimizar os efeitos desse sofrimento e quando esse sofrimento vier muito forte, eu ter instrumentos para lidar com ele. Até porque, como você colocou, o paciente, ele é o protagonista, né? Ele precisa ser fortalecido nessas estratégias de enfrentamento, né? E quando o trabalho do psicólogo vem, não é fazer de conta que tá tudo bem, e não é isso. Dar, inclusive, uma falsa esperança para o paciente, né? Não, você vai tirar de letra, então não é exatamente isso, levar para senso comum, é exatamente o contrário, é através das estratégias poder fortalecer esse protagonista, não? Até porque... né, Cláudia? A gente sabe que não está tudo bem. Isso. Ter um diagnóstico de câncer, tratar de uma doença que ameaça a sua vida, não está bem. A gente está bem quando a gente está com saúde. Sim. A partir do momento que a gente recebe uma doença grave que ameaça a nossa vida, que se a gente não tratar, a gente vai sim morrer por ela, não está tudo bem. E está tudo bem, não está tudo bem. Exatamente. A gente tem o direito, o paciente, ele tem que, né, ter em mente que ele pode sim sofrer pela doença, que ele pode chorar, que ele vai ter dias de altos e baixos e que isso faz parte do processo. Ele não precisa o tempo todo estar ótimo, né, estar maravilhoso. Não. Tem dias que a gente vai estar melhor e tem dia que a gente vai estar pior. E aí, o psico-oncologista, nesse processo, ele vai fazer com que nos dias que você não esteja tão bem, você também valide esses sentimentos. Porque nós somos seres humanos, a gente fica triste sim, porque nós não queremos adoecer, nós não queremos estar passando por tratamentos que muitas vezes são invasivos, causam dor, causam grandes efeitos colaterais. Nós não queremos perder cabelo, perder sobrancelha, perder cílios, até porque isso está além da autoestima. Isso tem a ver com identidade, com autoimagem, de quem eu sou, porque eu nunca me vi sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios. Isso. Então, eu não me reconheço enquanto essa pessoa. E é claro que eu posso sofrer por isso. Então, a gente entra no sentido de trabalhar todas essas questões e fazer com que o paciente entenda
que é um processo difícil, mas que, se ele olhar para esse processo e conseguir tirar algo de bom, eu sei, sabe, tem uma frase do Santo Agostinho, Cláudio, que eu gosto muito, que ele fala assim, que não existe nenhum mal de onde você não possa tirar algum bem. Olha. Né? Então, nenhum mal ele é 100% mal. Se você pegar aquele mal, olhar para ele, refletir, você vai poder ver algumas coisas boas no meio do caminho. E quando a gente está assistido por um psicólogo, claro, especialista, né, em psico-oncologia, a gente, junto com ele, vai poder olhar para isso dessa forma, né, e colher o que há de bom. Porque eu sempre digo que nós não escolhemos ter câncer, mas nós podemos escolher como nós passaremos pelo processo do câncer. Exatamente, é um processo, né? Mas aguarda só um minutinho aí que nós já voltamos a conversar. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vocês reuniram todos aí, a família, para poder acompanhar o nosso programa? Nessa semana, nós estamos falando sobre o trabalho do psico-oncologista. E a nossa convidada, com muita alegria, nós estamos conversando aqui com a Fabiana Caron. Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, está falando lá de Campinas, né, Fabiana? Já trouxe várias informações relevantes para a gente no bloco anterior, mas nós finalizamos falando, sobretudo, sobre os impactos que causa, emocional, que causa não só no paciente, mas nos familiares também. Então, eu gostaria que você reforçasse um pouco esse detalhe, porque muitas vezes, o que acontece com o paciente, às vezes com a própria família? Eles ficam pensando, a fase da alopécia, meu cabelo vai cair, aquilo que você falou, a sobrancelha, os cílios, e às vezes esse momento ele é muito mais impactante do que o próprio diagnóstico de câncer em si. E lidar dessa forma, como você bem colocou no bloco anterior, de que é uma fase que vai se passar, só que existe ainda aquelas pessoas da própria rede de apoio que tentam sim, claro, para poder ajudar, mas acaba entrando naquela esfera, imagina, é só um cabelo, é só a sobrancelha, né? Então eu gostaria que você entrasse um pouquinho nessa parte também, que é bem relevante, sobretudo nessa questão do impacto, não, Fabiana? Eu falo, né, Cláudia, que, como você bem colocou, é claro que as pessoas não falam por mal, mas cada vez mais a gente, enquanto psico-oncologista, trabalha também essa questão da educação para o câncer, no sentido do que falar ou não para um paciente oncológico. Porque existem algumas frases feitas, como essa, mas é só o cabelo, cabelo cresce, você tem que se preocupar com a sua cura. Isso. Então, assim, é claro que cabelo cresce, mas a gente tem que entender que ficar sem o cabelo não foi uma escolha. Uma coisa é quando escolhemos. Então, eu vou raspar minha cabeça porque eu quero ver como eu fico careca. Eu vou tirar minha sobrancelha porque é um estilo novo. Não é escolha, né? A pessoa ela é imposta àquilo que se apresenta de forma muito rápida. Não é um processo que ele é aos poucos, inclusive para a pessoa digerir aquilo. Quando cai o cabelo, na segunda sessão, terceira, já cai o cabelo. Já se cai a sobrancelha. E assim, não tem problema, é só o cabelo. Tem problema sim. Como eu falei um pouquinho no bloco anterior, a gente, enquanto se constrói como ser humano, desde criança, e isso eu falo que é para todo mundo fazer um exercício mentalmente, de como que você se reconhece enquanto pessoa, desde criança. É como que você se lembra, como que você vê as suas fotos. Você tinha cabelo, você tinha sobrancelha, você tinha cílios.
Então, você se constrói enquanto ser no mundo, enquanto pessoa, a partir disso que você enxerga. Esse é você. Eu, Fabiana, sou a Fabiana com esse cabelo, com essas sobrancelhas, com esse cílio. Desde que eu comecei a me entender por pessoa. E quando isso ele é tirado de mim, né, de uma forma brusca e obrigatória, porque eu não tenho escolha, ou o meu cabelo vai cair e tudo vai cair e eu me curo, ou se isso não acontecer, eu não me curo, isso causa muito sofrimento. Isso. Né? Então, assim, não é só o cabelo, não é autoestima, não é vaidade. Isso tem a ver com quem eu sou agora. Isso. Até porque eu já perco a saúde. Né? Então, assim, quando eu recebo um diagnóstico de uma doença grave, o primeiro luto que eu tenho é o da perda da minha saúde. Sim. Porque até então eu me conhecia enquanto uma pessoa saudável. Exatamente. Quem eu sou agora enquanto uma pessoa doente? E aí, junto disso, vem a minha parte corporal totalmente modificada. Então, aí eu engordo, eu fico sem cabelo, sem sobrancelha, muda o meu tom de pele, eu fico, né, edemaciada. Então, além de eu perder a saúde, eu perco tudo aquilo que eu me reconheço enquanto pessoa. Então, está muito além de vaidade, muito além de autoestima, não é isso. Né? Se fosse, seria fácil, mas não é, e é por isso que causa tanto sofrimento. Sim. E aí, quando a gente vai e fala para o paciente, mas não chora pelo cabelo, não. Cabelo é de menos, cabelo cresce. O paciente, o sofrimento aumenta. Exato. Porque aí ele sofre por ele não estar se reconhecendo enquanto pessoa e ele sofre por se sentir culpado de estar sofrendo. Porque todo mundo joga para ele uma carga do tipo, olha, não vai ficar triste com ele, não vai chorar por isso, não vai... Não. Né? Então, assim, olha o sofrimento. Em vez de a gente minimizar o sofrimento, a gente aumenta o sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer, porque está muito além da estética e do que a gente está vendo. A gente tem que ver tudo que está acontecendo por detrás disso, e que é o muito mais sofrido e o muito mais doloroso. Até porque tem muito daquilo que o paciente não fala, mas que ele pode trazer, né? Sobretudo na questão, né, dos gestos, enfim. Mas diz uma coisa pra gente, o psicólogo não faz o trabalho sozinho, existe toda uma equipe também de saúde que está ali para poder ofertar esse suporte integral ao paciente. Então conta pra gente como que esses psicólogos podem colaborar, sobretudo com esses outros membros da equipe, Fabiana? Então, eu falo que hoje a gente não consegue admitir mais e nem vislumbrar um tratamento oncológico sem uma equipe multidisciplinar de cuidados. Exato. Porque é aquilo, né? A doença câncer, ele vai afetar todas as esferas da vida da pessoa. Então, a gente vai ter que ter ali conosco um nutricionista, um fisioterapeuta, uma assistente social, né? Até para a gente ver as questões legais que a gente tem direito enquanto paciente oncológico, né? Só que, como eu também coloquei rapidamente no primeiro bloco, a gente tem que entender que esse sistema de pessoas cuidando do paciente oncológico são pessoas, são seres humanos. Então, assim, eles não são desprovidos de sentimento. E vai além, né, Claudinha? Quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente sabe que, por menor que ele seja, a gente vai ficar 1 ano com esse paciente, 1 ano com essa família. Então, assim, no mínimo, quando vai ser um protocolo rápido, uma doença bem inicial, a gente vai entrar nessa jornada para viver semanalmente, quando não mais de uma vez na semana, durante 1 ano, com esse paciente, com essa família. E
a gente, nós, seres humanos, somos seres que necessitamos de vínculo, de afeto. Isso. Então, nós nos apegamos, né? Esse paciente, essa família também passa a fazer parte da nossa vida. Sim. Né? Então, ali criam-se laços afetivos e que, quando algo, por vezes, dá errado ou existe alguma intercorrência, a equipe toda vai sofrer. Né? Porque a gente tem ali aquele afeto empático, até vamos falar assim, né? Sim. Desse cuidado que a gente está ali proporcionando. E aí, se acontece algo que não está previsto, essa família ela entra em sofrimento e o psiconcologista é papel dele também trabalhar essas questões da equipe. Infelizmente, a equipe é muito pouco cuidada, muito pouco vista pelos gestores, tanto Exato. que nós somos aí, a gente já fala de saúde, mas em oncologia é maior ainda o índice de burnout, né, que é o adoecimento ali pelo trabalho. Exato. Por quê? Porque não se olha que ali tem um ser humano. Olha-se apenas o médico, o psicólogo, o enfermeiro, e a gente não consegue tirar agente humano, vestir uma armadura e ir. Exato. A gente leva a gente em todos os lugares. Então, é nesse momento que o psico-oncologista, ele também é preparado para trabalhar essa equipe, para também minimizar o sofrimento. Minimizando o sofrimento da equipe, a gente consegue oferecer um cuidado melhor ainda para o paciente. Até porque a própria equipe, como você muito bem colocou, tem essa questão do sofrimento e muitas vezes, quando ele se depara com um paciente em sofrimento, ele se dá conta também do próprio sofrimento dele também, não? Então, por isso é fortalecedor e é importante ele entender que ele não vai colocar o dedo na tomada e ele se fortalecer. Aí vem aquela questão, velha questão do herói, né? Ninguém é herói. E mesmo os heróis, eles também precisam do antídoto. E nós, seres falhos, humanos que somos, necessitamos também o acolhimento, né? Não dá para ser forte o tempo todo, não? Até porque, quando a gente vai na história dos super-heróis, né? Quando a gente estuda, né? Apesar de ser aí histórias em quadrinhos, histórias fictícias, mas o que transformou aqueles super-heróis, né? Com toda aquela potência deles e aquela força? A história de sofrimento que eles trazem muitas vezes. Exato. Né? Isso. Na infância e na adolescência. Isso. Então, assim, não somos super-heróis, somos humanos. Isso. E precisamos de cuidado, tanto quanto o paciente e a família, porque se adoecemos, nós não vamos conseguir administrar e ministrar o cuidado necessário que aquele paciente e aquela família está precisando e merecendo naquele momento. Exato. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E ampliar. A gente já tem uma dificuldade em contratar psicólogo até para o cuidado do paciente. Então, assim, a gestão ela precisa entender que o cuidado ele tem que ser integral. Porque se eu não cuido da minha equipe, a minha equipe ela não vai conseguir promover um cuidado de qualidade. Exatamente. Você não tem ideia, assim, acho que você tem ideia, assim, da alegria que eu estou aqui em receber você em nosso programa. Os seus olhos brilham. Eu sou apaixonada pela psico-oncologia e é tão bom quando a gente fala com as pessoas que também são apaixonadas pelo trabalho que desenvolvem. Você tem o brilho quando você fala desse trabalho tão importante junto aos pacientes, junto à nossa própria equipe, né, que nós estamos ali todos juntos trabalhando, a rede de apoio, enfim. Conta pra gente, nessa sua trajetória toda, alguma história de sucesso, de fato, que você testemunhou como psicóloga, como psico-oncologista. Olha, eu tive, assim, graças a Deus, né, Cláudia, eu tive muitas histórias de sucesso, né, nesses mais de 20 anos, claro, tivemos histórias tristes e histórias felizes. Eu não coloco as histórias tristes, como, por exemplo, a perda de um paciente,
como uma história que não foi sucesso, porque foi, né? A gente tem que entender que nós morremos, somos seres finitos. Então, não é porque aquela história com aquele paciente que evoluiu para a morte, porque o final dele foi a morte, não tenha sido uma história de sucesso. Isso. Então, assim, eu tive muitas histórias de sucesso com pacientes que eu acompanhei até o fim da vida e com outros que se curaram. Agora, em específico, uma história que me marcou muito, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, e eu falo que pena que a gente não pode filmar aquilo, claro, né? Até para fins de estudos, foi de uma paciente de 34 anos que eu acompanhei até o final, e no momento que ela foi fazer a sedação paliativa, que era uma das opções propostas para ela, e ela estava muito consciente dessa escolha, ela pôde escolher, ela pôde entrar em contato com isso e ela pôde escolher, né, pela sedação, quando assim fosse indicada. E eu me recordo que era uma quinta-feira, 11 horas da noite, e eles me ligaram que iam iniciar a sedação e se eu poderia ir até o hospital. E eu, claro que sim, né? Que a família estava ali me chamando e queria que ela... Que eu falo que, às vezes, trabalhar com isso também, né, Cláudia? Por isso que é o que você falou, do brilho nos olhos e ser apaixonado, sim. Porque tem coisas que não tem preço material. Não. Né? Então, assim, e faz parte do nosso trabalho. Sim. Então, eu fui lá, né, bem resumidamente. E ela era uma jovem linda, de só 34 anos, que estava deixando 2 filhos ali próximos da adolescência por um câncer de mama. E eu chego lá e ela fala: Fabi, que bom que você chegou, quero que você fique aqui comigo. E eu falei para ela: quem que você gostaria de que ficasse aqui com você nesse momento? Eu gostaria que ficasse meus pais, meu filho e meu marido. Ok, então vamos chamar a enfermeira. Nesse momento, a enfermeira chega com a sedação, né, para ser colocada nela. E aí a minha paciente fala o seguinte: Fabi, será que eu poderia fazer uma oração antes? E eu falei: claro que sim. Como que você quer fazer isso? Ela tinha uma doença já em pulmão muito grande, então ela estava muito dispneica, ela quase não conseguia respirar. Eu falei: como que você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer a oração? Você gostaria que alguém fizesse? Eu gostaria de começar, e se eu não conseguir terminar, o meu pai termina para mim. E aí, eu falei: você quer o quê? Que a gente fique em roda? Vamos ficar todos numa roda de mão dada. E nesse momento, a técnica de enfermagem que estava ali segurando a medicação para ligar, falou assim para ela: será que eu poderia participar também da oração? Oh, meu Deus! Olha aí a questão da gente ter que cuidar do profissional de saúde. Sim. Né? Porque, sim, assim, foi imposto para essa técnica ir lá e ligar essa sedação paliativa. Sim. Agora, será que a gente não tem que olhar até para quem a gente vai pedir para fazer esse tipo de coisa? Né? Quem, naquele momento do plantão, é a pessoa mais indicada para ligar essa sedação? Porque, assim, a gente tem que entender que por trás daquilo existem crenças, valores, a questão da religião, da espiritualidade. E, às vezes, aquela que tem essa função talvez não seja mais preparada, mas tem um outro que seja. Sim. Né? E, nesse momento, essa mocinha, ela fala isso: será que eu poderia também? Vocês me permitem? E aí a minha paciente falou: claro que sim, a gente permite, se junte a gente. E aí a minha paciente começou a fazer a oração, e eu ali angustiada, tipo, será que ela vai conseguir? Porque ela está sem respirar, enfim. Ela conseguiu fazer a oração inteira. Olha. Acreditem ou não, mas parecia que ela nem tinha falta de ar. Ela falou tão bem, de uma forma tão clara e tão libertadora, que ela conseguiu conduzir aquela oração sozinha até o final. Aí ela termina, pede para colocarem ela na cama para ligar a sedação e fala: agora eu gostaria de ouvir
a música tal. Não me recordo da música, mas era uma música linda, uma música gospel, né? E aí, então, a gente liga do celular essa música para ela e a gente inicia o processo de sedação até ela dormir. Então, assim, apesar... E aí, então, no outro dia, isso foi em torno de 00:30 que acabou esse processo. E aí, então, ela morre às 10:30 do outro dia. E eu falo para você, Cláudia, apesar de o fim ter sido a morte, para mim, essa foi uma das maiores histórias de sucesso da minha carreira. Porque essa paciente, ela conseguiu ter uma boa morte. Sim. Uma morte com dignidade, uma morte que foi vista, que foi validada e que ela teve espaço para poder encerrar os ciclos dela e passar aí para uma outra vida, para uma outra dimensão, para o que quer que seja que cada um acredita, de uma forma com paz. Então, eu falo, ela não viveu, mas foi um sucesso. Ai, Fabiana Caron, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Eu queria ter, assim, um programa de uma semana falando com você o tempo todo. Querida, mais uma vez, muito obrigada pela honra do seu sim para estar conosco aqui. Eu quero que você saiba que não só o Viver com Fé e Saúde, mas a TV Imaculada está com as portas abertas aqui para vocês trazerem o tema que vocês acharem pertinente, trazer tantas questões acerca da saúde mental, e é uma honra fazer parte da SBPO, representar aqui como vice-presidente do nosso Mato Grosso do Sul. Para a gente também é uma honra te ter, Cláudia. Que alegria, que tanto o Mato Grosso do Sul necessitava, assim, de todo esse carinho e esse cuidado. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, viu? Obrigada a você pelo convite maravilhoso, obrigada TV Imaculada pelo espaço e se quiserem a edição especial, estamos juntos. Muito obrigada. Um beijo para você. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez a psico-oncologista Fabiana Caron. Ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. E, pessoal, eu quero convidar todos vocês para o primeiro curso introdutório da SBPO, em Introdução em Psico-Oncologia. Se você quer participar, vocês vão estar vendo aqui como é que vocês podem fazer para ter inscrição, ou então vocês podem acompanhar também no Instagram a SBPO, _ Brasil, ou então também a SBPO Mato Grosso do Sul, a regional aqui, onde eu sou a vice-presidente. Eu quero dizer para vocês que esse curso introdutório vai acontecer do dia 3 de abril ao dia 26 de junho. É uma quarta-feira por semana, das 19 às 20h30. Entrem aí para vocês poderem saber um pouquinho mais sobre esse curso. Então, são, assim, profissionais psico-oncologistas que fazem parte da SBPO, tanto, né, da nacional quanto das estaduais, e vai ser o nosso primeiro curso introdutório vai ser, assim, de grande relevância, grandes nomes para poder trazer um pouquinho mais sobre esse trabalho fantástico da psico-oncologia. Fabiana, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, querida, pra gente. O programa Viver com Fé e Saúde está quase chegando ao final, mas nós ainda temos o quadro Viver com Saúde. A nossa convidada, querida doutora Verusca Talla, ela que é médica reumatologista, vai trazer algumas dicas aqui pra gente. Doutora Verusca, é contigo. Hoje vamos falar um pouco sobre fibromialgia. O que seria a fibromialgia? É uma doença crônica, uma doença reumática crônica que leva a um quadro de dores. Ela não é uma doença que causa inflamação e também não é uma doença autoimune, ou seja, relacionada ao sistema imunológico. Então, ela não causa inflamação nem é autoimune, mas ela causa dor crônica, associada a outros sintomas, como fadiga, aquele cansaço crônico, distúrbios de memória, de concentração, um sono não reparador,
dificuldades para dormir, ou então aquele sono em excesso e a pessoa acorda cansada, mesmo depois de horas de sono, que é o sono não reparador. Outros sintomas intestinais, distúrbios intestinais da doença inflamatória intestinal também podem estar associadas. Distúrbios dessa articulaçãozinha temporomandibular causando dor também pode estar associada à fibromialgia. O grande desafio nosso é o tratamento. Por quê? O tratamento da fibromialgia não se baseia apenas em tratamento medicamentoso. Além do tratamento medicamentoso, temos que incluir prática de exercícios físicos regular, certo? Todo paciente com fibromialgia precisa se movimentar. Lógico que nas crises de dores há essa limitação e o paciente não vai conseguir, mas assim que ele sair daquela crise aguda de dor, ele precisa, para manter a doença tranquila e com melhor qualidade de vida, ele precisa se movimentar. Exercícios, além alimentação balanceada, mais natural possível, como já falamos anteriormente, cuidado do sono, gerenciamento do estresse. Então, são cuidados multidisciplinares, com uma equipe composta pelo reumatologista, além disso, fisioterapeutas quando necessário, psicólogo ou psiquiatra, além disso, profissionais de educação física que podem auxiliar nesse movimento do paciente, além do medicamento quando necessário, principalmente durante as crises. Então, esse é o grande desafio no tratamento da fibromialgia. É um desafio? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos lá nos cuidar, nos atentar a esses sintomas. Eu digo sempre para todos os meus pacientes, fiquem atentos aos mínimos sinais e sintomas que seu corpo dá de que não está bem. E procure um especialista. Essa é a dica de hoje. Agora é com você, Claudinha. Doutora Verusca Talla, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Obrigada por estar conosco aqui neste mês. Muito obrigada. Você está chegando agora, o programa Viver com Fé e Saúde está chegando já ao final, mas qual o problema disso? Você pode nos acompanhar através das reprises que acontecem no decorrer da semana ou também pelo nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se ainda não nos acompanha, clica lá em inscrever-se, curte, comenta, compartilhe, sendo assim vocês nos ajudam a fazer crescer o nosso canal de evangelização, pessoal. E se você ainda também quiser deixar dicas aqui para o Viver com Fé e Saúde, você pode dar sugestões de pauta no 67993470532, é o nosso WhatsApp, vai ser uma alegria muito grande receber a sua sugestão de pauta, as suas dicas também para você poder dar aqui para a gente. Pessoal, e eu quero agora, claro, agradecer a Armileide Modas, que veste aqui, que é a madrinha da evangelização, que é a madrinha do Viver com Fé e Saúde. Gente, vocês têm ideia dessas peças, as estampas elas são todas confeccionadas exclusivamente para a silhueta da mulher e é de uma delicadeza. E vocês, olha, se eu falar para vocês quão é confortável a gente poder fazer essa veste aqui da Armileide Moda, gente, as roupas elas são confeccionadas, sobretudo num tecido, no crepe de malha, que se assemelha sobretudo à questão do linho, e isso faz com que a roupa não fique transparente, você se sinta muito mais à vontade para você poder desfilar por aí vestindo a Armileide Modas. E as entregas da Armileide Modas são para todo o Brasil também, olha, vocês podem acompanhar no Instagram, @Armileide Modas, e também tem um site que eu quero muito que vocês acessem lá, que é o www.armileide.com.br, entrega para todo o Brasil, e também tem o contato, olha, 67999760465. Um abraço, um beijo muito grande aí para todos vocês da Armileide Modas. Nosso programa chegou ao final, desejo a todos vocês que tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Te cuidem e salve Maria Imaculada!